Olha, vamos ao início da nossa revisão. Você se inscreveu para este concurso, a prova está se aproximando e a banca que vai preparar a prova é o Sebrasp. Então vamos fazer uma conversa nossa sobre os detalhes da sua preparação para esta prova. Lembra que a prova Sebrasp, ela pode ser elaborada, ela tem vários estilos, entre eles o estilo ABCDE e o estilo certo e errado. Para este concurso que você vai fazer, o estilo é certo e errado. Então, é muito importante que você tenha muita atenção já a um detalhe que eu vou dizer que é o detalhe de ouro da sua prova. Uma palavra errada, uma vírgula fora do lugar, uma mudança mínima de sentido em uma palavra, lá no texto, marca errado. Se você não tiver absoluta certeza de que há erro, se você não descobrir o erro, e você tiver absoluta certeza, se você não tiver absoluta certeza que a questão está certa ou errada, não responda nada, não marque nada. Por quê? Um erro anula um acerto. É como que se uma questão errada esteja anulando uma questão certa, e isso tem uma implicação muito grave, uma implicação muito importante. Se você erra uma questão e o candidato ou a candidata que está concorrendo diretamente com você acertar, a diferença entre ele ou ela e você já passa a ser de duas questões, ou de 2 pontos. Se você não marca nada, a diferença, se o candidato ou a candidata que estiver concorrendo com você, se você deixar em branco e ele ou ela marcar e acertar, um ponto positivo para ele ou ela em relação a você. Se o candidato que está concorrendo com você errar e você acertar, a diferença agora é positiva para você. Isso, na prática, dá uma diferença de 2 questões ou de 2 pontos por acerto ou por erro. Por isso, a banca ela vai estimular o erro e vai estimular o chute. A banca sabe que você vai tentar chutar. A banca sabe que você passou a vida resolvendo questões no estilo ABCDE, em que você é obrigado a marcar, e quando você não sabe, você chuta e o prejuízo é 0, não é? Porque não há perda de ponto. Você deixa de ganhar ponto, mas não há perda, não há acréscimo negativo de ponto na sua avaliação. O que ocorre agora radicalmente, porque cada questão que você errar, você vai perder um ponto, você vai perder um acerto. Os itens da prova, as questões da prova, são construídas para testar se você percebe mudança, se você percebe detalhes, né? Detalhes em aspectos de significado, nuances semânticas. Se você domina a gramática, mas uma gramática aplicada ao texto, não é se você sabe a gramática decorada. Se você é capaz de identificar uma reescrita que é fiel, uma reescrita que, além de manter a correção, mantém o significado de uma estrutura, que ao ser reescrita provoca alteração de sentido ou traz uma incorreção gramatical. Por último, a banca vai tentar saber se você é capaz de diferenciar uma correção gramatical de adequação textual. Lembre-se que, teoricamente, 50% das questões são questões de interpretação de texto, mas esse número é bem maior, porque as questões de gramática estarão associadas ao texto. E que a banca vai tentar transformar a interpretação em armadilha gramatical. Ao longo da nossa preparação, nós treinaremos exaustivamente aspectos relacionados às armadilhas gramaticais que a banca vai propor para você e como que a banca ela transforma a interpretação em armadilha gramatical. A pergunta na sequência é em que a banca vai testar você? Inicialmente, um grupo de questões de interpretação de textos, que são o núcleo da prova.
A banca pode querer identificar se você é capaz de identificar a ideia central ou a intenção comunicativa do autor. Nós já vamos adiantando para você que essa ideia central ou essa intenção comunicativa estarão presentes lá no primeiro ou nos primeiros ou nos últimos parágrafos. A interpretação do texto na prova SEBRASP não é uma interpretação literal. Ela é uma interpretação baseada em inferências, na identificação de pressupostos implícitos e no estabelecimento das relações lógicas entre as estruturas, tentando ainda verificar se você é capaz de identificar o valor de palavras ou expressões. Este é o primeiro núcleo, né? Sempre constante esse primeiro núcleo nas provas SEBRASP, e é aqui que você vai encontrar, né? Vai encontrar já no início da prova a apresentação dessas questões. Lembre que a banca vai usar as questões de reescrita, não é, como para você. Então, como que essa banca ela propõe essas questões de reescrita? Geralmente elas são iniciadas com a forma sem prejuízo do sentido, mantendo a correção gramatical, preservando a coerência. São as formas mais usuais de a SEBRASP iniciar questões de reescrita nas provas em que ela é a encarregada de organizar. Uma outra pergunta que você faz, com certeza que você quer saber, necessita saber, e que sua aprovação depende disso, é quais são os assuntos predominantes, principalmente que já falta poucos dias, pouco tempo para a sua prova. Questões com vírgula entre sujeito e verbo, questões envolvendo o emprego de vírgula em orações subordinadas, separando o aposto, separando os adjuntos adverbiais deslocados e separando as palavras explicativas. Uma outra questão recorrente, aliás, umas outras questões recorrentes são questões envolvendo mudança de sentido a partir da colocação, a partir da retirada das vírgulas. Então, haverá questões na sua prova abordando algum desses aspectos. Em termos de concordância e regência, a banca geralmente ela quer saber se você é capaz de fazer a concordância com o sujeito colocado depois do verbo, em expressões partitivas, em orações, em períodos em que aparecem verbos impessoais, e em que a mudança de preposição, que preposição tem a ver com regência, né? Então, em que é que a mudança de preposição vai provocar mudança de sentido ou vai provocar erro ou acerto na questão. Lembre que a banca SEBRASP, ela mistura a regra à interpretação. Muito importante na sua prova, e haverá questões querendo avaliar, né, se você domina bem os valores semânticos dos conectivos. Então, questões como, conjunções como contudo, portanto, embora, porque, o emprego dos modos e tempos verbais, a verificação se na prova você é capaz de identificar as modalizações de certeza, hipótese e dúvida, isso estará presente na sua prova na parte de aspecto gramatical. Por último, vem qual a estratégia de estudo. Como que você deve estudar para ter um resultado satisfatório na sua prova? Evite estudar em apostilhas ou gramáticas, estudando somente a parte decorativa. É muito melhor o resultado se você estudar com provas anteriores, né? Ou se você estudar material elaborado sempre com os itens certo ou errado e comentados. Não queira somente sair marcando, resolvendo provas, resolvendo questões, marcando respostas, não. Não é importante, não é relevante se você vem acertando ou errando. É importante e é relevante que você, ao errar uma questão, você imediatamente procure saber a razão do seu erro. Outra coisa, estudar somente teoria é um erro grave. Na verdade, você deve estudar teoria, mas essa teoria associada a um comentário, né, visando o seu acerto no dia da prova.
Grande parte dos candidatos erra porque os textos são grandes e eles não leem o texto com atenção, leem o texto de uma forma apressada, então acabam errando muitas questões por falta de atenção. Treine uma leitura cirúrgica, não é? Na Sebrasp, você precisa ler, na prática, palavra por palavra, porque uma alteração, uma substituição de uma palavra, emprego de um sinônimo em relação a uma palavra pode provocar um erro. Muita atenção à mudança e ao emprego dos tempos verbais, ao emprego das conjunções, os valores que essas conjunções vão assumindo, preposições também. E quando aparecer pronome, muito provavelmente a questão estará associada à referência, né? Aquela pergunta de a qual palavra um determinado pronome se refere. Para garantia de sua aprendizagem, monte seu caderno de armadilhas, vá anotando as armadilhas, vá anotando os erros que você mais comete na sua preparação. Anote os tipos de pegadinha que você caiu, e se essas pegadinhas, aliás, elas serão recorrentes. Assinale aqueles itens que pareciam certos, mas que ao verificar, você acabou descobrindo que eles estavam errados e, claro, que você foi buscar a resposta, foi buscar a razão do erro. No dia da prova, muito importante, então, agora, para finalizar realmente, dia da prova, não chute se você não tem certeza absoluta se a questão está certa ou errada. Não tem absoluta certeza se a questão está certa ou errada, não chure, não chute. Regra de ouro da sua aprovação. Na dúvida real, deixe em branco, porque errar implica a perda de um ponto. Deixar em branco, 0 perda de ponto. Então, isto será decisivo na sua aprovação. Lembre que nessa prova, quem passa é quem menos erra, não é quem marca mais. Então, haverá uma tentação, haverá uma possibilidade de você esquecer, se você não treinar a estratégia, há a possibilidade, e a possibilidade é enorme, né? A tendência de você acabar saindo marcando questões em que você não tem absoluta certeza. Domine esta tentação, porque se você marcar o que você não tem certeza, o resultado vai ser desastroso. E para não errar, procure o erro, não saia procurando se a questão está certa ou errada, não. Procure logo o erro, verifique se há o erro. Então, procure o erro, não o acerto. Quando você lê o enunciado de uma questão, verifique onde está a falha. E se você encontrar um único problema, marque errado, sem dó nem piedade. Estas são as recomendações que eu teria a fazer hoje, primeiro dia do nosso encontro de revisão. Lembrando que a partir do nosso próximo encontro, aí sim nós trataremos as questões da prova e estaremos estabelecendo estratégias mais particulares para que você tenha tranquilidade, para que você tenha no dia da prova certeza, conforto e você possa responder essa prova com absoluta certeza, mas com absoluta precisão, com chance, não, com certeza de acerto e com certeza de sucesso. Até o nosso próximo encontro. Antes de encerrar, eu voltei só para lhe lembrar. Leia as questões, leia os itens pensando onde está a falha. E se você encontrar um único problema, marque errado sem dó. Se você não tiver absoluta certeza, para sua tranquilidade, para seu sucesso, não responda, deixe em branco. Agora sim, até o nosso próximo encontro. Voltei outra vez e eu disse que era até o nosso próximo encontro. Muita atenção se aparecerem estas palavras nas questões, elas são fatais. Desconfie sempre, olha que eu voltei, já disse que ia sair 2 ou 3 vezes, voltei, porque eu havia esquecido de lembrar a você um detalhe muito importante. Desconfie sempre de palavras que acabam generalizando, palavras como sempre, como nunca, necessariamente, exclusivamente, porque geralmente quando elas aparecem, a questão alternativa está errada.
Então, não ceda à tentação. Olhe sempre com bastante atenção as questões em que essas palavras aparecerem. Até o nosso próximo encontro. Seja feliz. Não vou voltar, mas estou voltando para repetir. Olhe, desconfie sempre de questões em que estas palavras aparecem. Eu disse que ia sair, mas estou voltando porque é fundamental, não posso esquecer de lembrar. Se o item disser, se a questão disser e mantém o sentido, dá uma frase a você e afirma que ela mantém o sentido, manda você verificar se ela mantém o sentido. Lembre que 80% desses itens estão errados, portanto, cheque com muita atenção, os tempos verbais, a voz verbal, os advérbios, os conectores. Aqui, por conector, entenda principalmente se as preposições, as conjunções, os advérbios e os pronomes estão colocados corretamente. Lembre que a prova Sebrasp, ela vai trazer muitas armadilhas para você e você precisa sobreviver a esta prova. Leia devagar e tecnicamente o texto, leia lentamente, pausadamente, palavra por palavra. Lembre que a interpretação é o eixo da sua prova. A gramática estará sempre contextualizada, você não pode chutar, você deve procurar o erro, não acerto. E quando houver uma questão de reescrita, atenção redobrada, eu nem vou me despedir.